Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim, Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento aos apóstolos do Senhor e Salvador. Versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Fala com a tua igreja, meu Pai. Fala conosco. Que nós possamos, meu Deus, estar sensível à tua palavra, à voz do Espírito Santo, ao Senhor Jesus. Fala com todos nós, meu Deus. E obrigado porque o Senhor, meu Deus, tem falado com a tua igreja. Tem anunciado, meu Deus, a tua vinda a cada instante. Tem nos orientado que devemos nos preparar para a tua volta, Pai. A tua palavra tem sido pregada aqui, meu Deus, quase 100%, meu Deus, sobre a vinda do Senhor, sobre a salvação da alma, sobre a vigilância e sobre viver uma vida de santidade. Meu Deus, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos orientado, e que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Pedro ele já falava da vida de Jesus já naquele tempo. Pedro já estava esperando o retorno de Cristo já naquele tempo. E olha quanto tempo passou, quantos séculos passaram. Só que o cumprimento da palavra hoje está aí. Quando Pedro estava pensando que Cristo voltava naquele tempo, muita coisa não tinha se cumprido. Mas hoje, irmãos, não falta mais nada. Não falta mais nada, irmãos, para se cumprir. Tá? Ainda alguns acham que nós vamos passar pela grande tribulação.
Mas, tirando isso, vamos dizer que a igreja passe. Vamos dizer que passe. Mas eu acredito, irmãos, você pode ter opinião diferente, não é pecado você ter opinião diferente. Eu acredito que nós não vamos passar por essa grande tribulação. Tá? Então isso quer dizer o quê? Nós temos que estar atentos. Tá? Que nós temos que estar atentos. Que nós precisamos estar vigilantes, tá? Para o que possa acontecer por aí. E nós estamos vendo que todo dia está cumprindo alguma coisinha. Todo dia as coisas estão acontecendo. Glória a Deus. Todos os dias, irmãos, a gente vê coisas acontecendo no mundo. Então isso, irmãos, é sinal. É Deus ajustando o relógio. E aí tem um relógio simbólico, né, que fala o relógio, como é que fala? O relógio do fim do tempo. É um relógio simbólico que, acho que cientista, diz que nós estamos nos últimos segundos. Nos últimos, acho que é 90 segundos, parece. 90 segundos. Isso é o relógio do homem. Agora você imagina o relógio de Deus, como é que não está. E parece que é uma coisa que está, né, para alertar também, irmãos. Então Pedro estava aguardando o retorno de Cristo naquele tempo, mas hoje para nós está a flor da pele. Porque, irmãos, nós estamos vivendo como se nós estivéssemos no tempo de Noé. Nós estamos vivendo como nós estivéssemos naqueles tempos, aonde estamos falando, aonde estamos pregando, anunciando. Eu estava até conversando com a Alda hoje, eu falo assim, eu falo para a Alda, você vê, nós estamos evangelizando o povo. Às vezes você não evangeliza, mas só o fato dessa igreja estar aqui, irmão, é evangelismo. O povo sobe e desce, o povo vê uma placa, o povo sabe que tem essa igreja aqui. É um evangelismo. Então, irmãos, Deus nos colocou, nós aqui, para evangelizarmos. Então, irmãos, o povo passa, vê o horário e sabe que tem culto aqui. É evangelismo. Mas o povo não quer dar ouvido a isso. O povo quer dar ouvido à bagunça, à farra, à bebida, à prostituição. Passa uma noite no sereno, passa a noite no frio, passa a noite numa garoa, mas não quer passar 2 horas ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. E o bom de tudo isso, irmãos, é quando nós ouvimos a palavra e colocamos no nosso coração e vivemos ela. Tá? Porque qual é o bom da nossa igreja, irmãos? O bom da nossa igreja é que nós pregamos essa palavra. Não é uma palavra que você vai sair daqui, fala assim, poxa vida, segunda-feira eu vou arrebentar. Segunda-feira tudo vai dar certo para mim. Segunda-feira, não, pode acontecer? Pode. É o que todos nós queremos, que tudo dê certo na nossa vida. Mas o foco do Evangelho é mostrar o caminho da salvação, o caminho do reino de Deus. E Mateus diz, se nós confiarmos nessa palavra, vivemos essa palavra, se convertermos a Jesus, todas as coisas, né, nos acompanharão. Quinta-feira foi um exemplo aqui, eu estava pregando aqui, né, Francinete, Ed, Alda, irmão Nelson, eu estava pregando, o telefone estava aqui em cima, não, estava no meu bolso, o telefone tocou, e eu, aqui, abafado aqui, eu pensei que era de algum dos irmãos que estava aí. Quando eu olhei, eu parei o culto, a palavra, eu falei, irmãos, é uma ligação urgente aqui, é meio que urgente. Fui atender lá fora. E os irmãos, o Hélio, os irmãos começaram a orar aqui, eles ficaram orando, e eu fui atender uma ligação, porque eu vi que era importante. E era importante. Amém? Era importante. E nós estávamos pregando o quê?
Salmo 23, versículo 6. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha todos os dias. E quando eu estava pregando essa palavra, a bondade de Deus veio, a misericórdia do Senhor chegou. Amém? Depois eu conto o resto no outro minuto, sabe? Para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Eu não preciso colocar uma placa ali fora, sábado da vitória, sábado das causas impossíveis, sábado da prosperidade. Não, irmãos, não precisa isso. Porque quando eu coloco uma placa daquele jeito, atrai pedintes, atrai mendigos na fé. Quando eu falo mendigos e pedintes, não é aquela pessoa que vem pedir o açúcar e o leite, não. É aquelas que vêm pedir só bênçãos para Deus. As cadeiras lotam, não tem espaço. Precisamos colocar a cadeira na calçada, porque as pessoas vêm em busca de uma bênção. Amém? E não é pecado você ter bênção. Não estou falando que é pecado. Pedimos, temos que pedir. Mas eu estou dizendo em relação a você fazer uma campanha para isso. Daqui a pouco vem pessoas que você nem conhece. Só atrás de uma campanha. Só atrás de uma vida financeira. Só atrás de uma cura, de um milagre, de um emprego, de um carro novo, de qualquer coisa. Só não atrás de Cristo. Eu prefiro estar aqui, ó, os irmãos aqui, ó, todos sábado das mesmas caras, porque eu sei que os irmãos querem um compromisso com o Evangelho, com a palavra, com o reino de Deus. Isso é bom, irmãos, isso é importante. Porque quando eu e você ter esse entendimento, aí vem o carro, aí vem a casa, aí vem o salário, aí vem a aposentadoria, aí vem a cura, aí vem o milagre, aí vem a bênção, aí vem a geladeira vazia, vem a dispensa sortida, vem o dinheiro no bolso, vem tudo, mas porque você está focado na palavra do Senhor. E quando nós estamos focados na palavra que nos conduz para o céu, Deus sabe a nossa necessidade e Ele vai nos abençoar. Amém. Ele vai nos dar. Amém? Então, irmãos, o versículo 1 diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Por que a segunda? Porque ele escreveu a primeira. Em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Pedro está dizendo aqui, irmãos, ele começa dizendo que ele nos exorta. E exorta, quer dizer, ele está nos motivando. Ele está insistindo conosco que nós venhamos ter ânimo, mas que tenhamos sinceridade no nosso coração. Amém? Você está vendo o que é que Pedro está dizendo? Amado, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Nós precisamos, irmãos, ter ânimo sincero, porque Deus nos conhece. Deus, Ele sabe o porquê estamos aqui. Deus, Ele sabe que você tem uma segunda-feira para enfrentar, tem um dia de amanhã que é domingo para você, talvez estar com a família, mas que nós tenhamos sinceridade diante dEle, diante das coisas. Ao versículo 2 ele diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Olha o que diz o capítulo 1 aqui, dessa mesma carta, versículo 21. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 21. Diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Então você veja que Pedro, irmãos, ele está dizendo: para que vos lembreis
das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Quantas vezes a gente não já ouviu falar assim, mas a Bíblia foi escrita por homem, né? Eu não acredito que foi homem que escreveu. Foi sim, foi homem. Vocês sabem quantos homens escreveu a palavra? Mais ou menos 40. 40 pessoas, e todos eles em época diferente. E você veja que tudo é ligado. Vamos dizer que tem uma pessoa lá na Paraíba está escrevendo um livro, aqui em São Paulo outro está escrevendo sem ninguém saber. Lá no Mato Grosso tem outro também. Lá nos Estados Unidos tem outro, no Japão tem outro que está escrevendo. E ninguém sabe ninguém sabe. Quando termina, uma coisa encaixa na outra. Por quê? Nós lemos aqui agora no versículo 21, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? É por isso que essa palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela transforma, ela edifica, ela cura, ela sara, ela batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ela faz maravilhas, irmãos, porque ela é uma palavra inspirada. Porque se ela não fosse uma palavra inspirada, ela seria como um livro normal. Eu acredito que vocês já leram vários livros. E muitas das vezes vocês não voltam a ler esse livro mais uma vez, ou quando volta é porque o livro é muito bom e você quer ler mais uma vez. Mas a Bíblia não, ela fala a todo tempo. Nem outro livro, nem revista, nem jornal, ela fala que nem a Bíblia. Você pega um jornal, você lê a notícia, acabou, né? Ela não tem mais nada para fazer. Ela não dá mais informação. A Bíblia não. A Bíblia, cada versículo que você dá, que você lê, ela tem algo diferente. Eu posso pregar durante 30 dias, só num único versículo, 30 dias aqui, um versículo só. Todos os 30 dias ela fala diferente com a gente, um único versículo, o mesmo versículo. E eu posso pegar aqui qualquer versículo aqui que você fala assim, pastor, prega 30 sábados aqui no mesmo versículo, eu vou mostrar para você que cada versículo desse vai dar uma folha dessa aqui, ó. Um versículo só. Eu posso escrever aqui 30 folhas dessa aqui totalmente diferente, porque ela é viva e eficaz. Aleluia. A Bíblia é fantástica, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Só não crê quem não quer. É por isso que ela diz no versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Nós temos que acreditar no que os profetas falaram, irmão, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E os apóstolos falaram no Novo Testamento. Essas palavras, ela ecoam até os dias de hoje. Essas palavras são ouvidas na nossa vida. É o versículo 3, ele diz assim, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro já estava alertando, irmã Eliana, naquele tempo. Pedro já estava alertando aqueles irmãos do primeiro século. Nós já estamos no século 21, já se passaram 20 séculos. E a Bíblia continua nos alertando, e dia após dias se levantam escarnecedores, andando segundo as suas concupiscências. Se levanta homens segundo os seus desejos, carnais e doentio, né? Hoje você liga uma televisão, está lá um pregador pregando, mas o Pix está lá embaixo. Você vai em qualquer igreja hoje do planeta Terra aí, estão lá pedindo dinheiro, estão lá pedindo, cobrando, fazendo barbaridades. É por isso que a Bíblia está dizendo, sabendo primeiro isto, que dos últimos dias virão escarnecedores.
andando segundo as suas próprias vontades, desejos, andando segundo a sua própria ganância. Então, irmãos, hoje eu falo para alguns lá na empresa, como é a nossa igreja, eles não acreditam. Mas você não pede dinheiro, não pede oferta, não pede disso, pede não. Mas como é que vive? Eu falo, tem uma caixinha. Quando os irmãos sentam no coração, põe lá. Vocês pagam aluguel? Eu falei, não, a gente não paga aluguel. Eu construí um salão, mas você cobra aluguel? Não. Não estou acreditando. É desse jeito, irmãos. É por isso que o povo não vem. Sabe por quê? Porque é uma verdade que é ensinada. É a palavra, irmã Cláudia. É a palavra de Deus. O diabo cega as pessoas. Talvez se nós estivéssemos aqui enganando o pastor Marcos, estava lotado. Talvez se nós estivéssemos aqui enganando as pessoas, aí estava lotado, irmã Ivone. Mas como nós nos separamos para pregar a palavra e confrontar o sistema, o diabo cega o entendimento das pessoas. Mas enquanto as pessoas não entenderem que a melhor e a maior bênção que nós podemos ter é o reino de Deus, é a salvação, é a vida eterna, eles vão continuar assim, atrás de falsos mestres, como diz o versículo 3, escarnecedores, pessoas que exploram a fé de todos. Não quer saber se é uma viúva, não quer saber se paga um aluguel, não quer saber se tem que comprar remédio, não quer saber se tem que pagar uma conta de água. Exerça a sua fé. Traga tudo que você tem. E aí a pessoa vai só. Por quê? Porque o versículo 3 diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é isso? Desejo. Vontade. Porque se eu falasse assim para os irmãos, olha, eu vou cobrar aluguel daqui. Não tinha pecado nenhum nisso, tinha, beleza? Tinha, irmãos? Olha, vai ser R$1.000 o aluguel daqui. Não tinha pecado nenhum. Mas Deus pôs no coração, meu irmão, que isso é para a obra. Isso é para a obra dele. E nós temos que servir ao Senhor dessa maneira, com amor, com dedicação. É por isso que Deus tem nos abençoado. É por isso que o telefone toca no meio do culto, uma palavra para me abençoar. É isso, irmãos. É isso. Judas, versículo 18. Judas está para frente um pouquinho aqui, antes de Apocalipse. Quem não quiser ler, quem não quiser ir lá, Judas está um pouquinho para frente. Judas, versículo 18, porque Judas só tem um capítulo, só tem 25 versículos. E o versículo 18 ele diz assim, ó, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Isso aqui é Judas, não é o Iscariotes, é outro Judas. Esse Judas aqui ele também está dizendo, no versículo 18, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Hoje é o que nós mais vemos, pastor Marcos. Hoje tem muitos homens que dizem ser itinerário. Itinerário. Não querem trabalhar, mas querem viver de casa em casa. Querem se dar bem. Tá? Eu não estou dizendo que talvez muitos ministérios aí são de Deus, mas muitos ministérios não são de homens aproveitadores. Aproveitadores. Que se diz ser itinerante, mas para devorar as casas das viúvas, as casas das aposentadas, as casas das pessoas, e quer ter vida boa, viu, irmão?
quer comer o melhor, quer beber o melhor. Tá vendo, irmão? Eu não estou falando besteira não, é o que a palavra está dizendo. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. O que é que Paulo diz dele? Paulo mesmo fala, irmão, que ele não teve esse mesmo, como é que diz, essa mesma postura para não ser pesado para as pessoas. Aonde ele chegava, ele trabalhava. Agora já pensou? Eu vou falar assim, pastor Marcos, toma de conta da igreja que agora eu vou ser itinerante. Vou lá passar uma temporada em Mojimirim, passar um tempo na casa da irmã Edileuza, na casa do irmão Carlos. Irmão Carlos, eu preparo um café reforçado que daqui a pouco eu vou sair, viu? Quando for meio-dia, irmã Cláudia, faz aquele almoço, aquela rabada, aquela feijoada, aquela coisa forte. Quando for lá, põe 6 horas, eu venho para tomar banho, descansar, só que eu quero uma cama confortável, que eu vou andar o dia todo, os pés estão cansados, quero uma cama confortável e de preferência um ar-condicionado, viu? Que está muito quente. É desse jeito, irmãos, que as pessoas querem fazer. Então, irmãos, é isso que o apóstolo está orientando, foi isso que Paulo falou. Andei, mas não fui pesado para ninguém. Trabalhei. O gostoso, sabe o que é? É você se preparar financeiramente. Irmão, é o seguinte, vamos nos preparar, que final do ano nós vamos lá para Minas Gerais, para a terra lá da irmã Terezinha. Vamos nos preparar. Preparar o dinheiro do combustível, preparar o dinheiro da pousada, do hotel, e vamos evangelizar aquela cidade. Agora eu vou sair daqui, mas o irmão Hélio pedindo dinheiro para botar combustível, chegar lá, incomodar as pessoas. Isso é conduta de um cristão? Não. Você tem que se preparar, irmão. Se você não tem condição, fique em Cosmópolis, fique em Artur Nogueira, fique na sua cidade. Mas você tem que ir para abençoar. Opa, irmão Hélio, tem uma família ali que está precisando de uma ajuda. Vamos lá, vamos ajudar. Botar a mão no bolso e ajudar. Não tirar o pouquinho que a pessoa tem. Está entendendo como que é as coisas? Se não tiver condição, não vá, meu irmão. Não vá botar Deus no meio de problema não, que Deus está fora de problema, irmão. A gente arruma problema e quer culpar Deus. E quer dizer que foi Deus que mandou. Aí lá vai o pastor Marcos sustentar eu e o irmão Hélio. Abrir a porta da casa dele. Às vezes, eita rapaz, e agora? Poxa vida, eu estava despreparado para receber o irmão Hélio e o pastor Vanderlei. Tem que ir lá na bodega lá, ver se o seu Zé vende lá fiado para mim pagar no final do mês. E aí, tá certo isso aí? Não. Eu tenho que chegar na casa do pastor Marcos. Pastor Marcos, combinar antes, mas já chegar com a touro lotada lá já de compra. Ir no mercado fazer lá a compra de higiene. Deixar lá. E quando eu sair, ainda abençoar a vida dele. Aí sim. Aí é direção de Deus. Amém? Amém. Olha o que diz o capítulo 2 dessa carta de Pedro que nós estamos lendo, o versículo 10. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, ó. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das indignidades. Está vendo? O que é que Pedro está dizendo aqui? E esse capítulo 2 aqui, ele fala sobre os falsos mestres e os enganadores. Então, irmãos, é para a gente ficar atento com certas pregações que a gente escuta, com certas igrejas que a gente vai visitar. Porque as pessoas hoje, irmãos, eles, infelizmente, irmãos, muitos, é claro que tem muitos homens honestos, mas tem muitos, irmãos, que querem aproveitar. Tem muitos que querem aproveitar das pessoas. E ele sabe que povo é bobo, engana fácil.
Hoje nós somos uma igreja bíblica. Mas se hoje eu sair um pouquinho aqui, como diz o outro, das 4 linhas, ainda eu continuo a enganar vocês. De que maneira? Pessoal, é o seguinte, Deus pôs no meu coração, nós vamos fazer uma campanha aqui. E nós vamos fazer um voto, um propósito. Quem topa? Todo mundo quer. Eu já entro no emocional, no psicológico das pessoas. Aí, meu irmão, aí você sabe como é que funciona. Todo mundo, irmão, tem aquele negocinho lá dentro que, opa, sabe? Aí você, irmão, sai fora da palavra, do contexto e parte para a enganação. E é fácil enganar as pessoas. Por que essas igrejas é tudo lotado, abarrotado? Essas igrejas da prosperidade, tudo cheia, tudo lotada. Porque é o que mexe com as pessoas, é o que mexe com o sentimento das pessoas. E parece que as pessoas estão dentro de uma igreja evangélica, mas lá fora parece que não é evangélico. Eles querem conquistar, vencer de tudo quanto é jeito, passando os outros para trás, sabe? Fazendo tudo para conquistar. Mas só que as pessoas esquecem, irmãos, que a nossa maior conquista e bênção vem de Deus, vem da palavra. Que às vezes demora esperar. É ruim esperar, irmão Deus. É demorar, é ruim esperar, irmãos. Mas Deus está preparando o melhor para cada um da gente. Deus está preparando, agindo no tempo certo dele, irmãos. Porque se for do nosso jeito, irmãos, eu acho que muitos de nós desvia. Muitos de nós não vêm. Quer ver um exemplo? Só pensa aí na cabeça de vocês. Se Deus hoje, quando vocês saíssem dessa porta para ir para casa, vocês recebessem uma ligação, ou amanhã sábado vocês recebessem isso que está no coração de vocês, o que vocês fariam de amanhã para frente? Não fale nada, só pense. Eu não sei o que vocês pensam, eu não sei o que vocês querem, eu não sei o que vocês almejam, mas se isso que está na mente de vocês, que vocês estão pensando, se acontecer hoje, o que é que você faria? Será que você estaria aqui no próximo sábado? Pense, só pensa. É por isso que às vezes, irmãos, muitas coisas retardam para nós. E muitas das vezes nem vem. Por causa exatamente disso. O que nós estamos pensando aqui. Será se eu estaria aqui no próximo sábado? Será se eu voltaria mais para essa igreja? Ou será se eu não mudaria de cidade? Ou alguma coisa parecida? É isso. É por isso, irmãos, que a bondade de Deus, ela abençoa a nossa necessidade. E Deus abençoa a nossa necessidade. E por que é que muitas das vezes Ele não dá o que pedimos? Exatamente por causa disso. Porque muitas das vezes o que pedimos nos afasta dele. Quantas pessoas que receberam o que pediram e está afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor? Muitos. Mas tem aqueles que Deus ali, faz igual o maná, todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho, porque se ele soltar a corda, a pessoa vai embora com corda com tudo. Você está entendendo? Você lembra do maná? Que Deus mandava no deserto? Teve uns sabidinhos lá, que levou um saco, encheu, irmão, botou nas costas, aquele saco pesado, chegou na tenda, quando chegou na tenda que comeu aquela porção, as outras virou tudo bicho, tudo desmanchou, se acabou. Deus falou assim, olha, esse maná é para todo dia você ir buscar um pouquinho que você precisa. Não é para você deixar na tenda para você comer a semana toda, não. Todo dia você vai ter que ir lá. É isso que Deus faz com a gente. O teu café nunca faltou no bule. O teu arroz nunca faltou. O teu feijão nunca faltou. A tua mistura nunca faltou. O ovo nunca faltou. Por quê? Todo dia aqui, todo dia uma porção. Por mais que temos passado lutas e dificuldades financeiras no extremo, todo dia. A nossa necessidade, mas aquilo que nós temos pedido a Deus,
Nós estamos olhando assim, ó, nem de longe nós estamos avistando. Porque se ele solta... Cadê Vanderlei? Não vi mais no culto. É desse jeito, irmãos. Está vendo? Então, irmãos, vamos... Vai embora, sumiu, acabou. Vai embora do planeta. Irmãos, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Vamos adiantar. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então você veja que tinha pessoas que questionavam. Tinha pessoas que estavam questionando Pedro. Onde está a promessa da vinda? Que não vinha. Como já se passaram 20 séculos, até hoje Cristo não veio. Mas por que Cristo não veio no primeiro, no segundo, no terceiro e no 21 século? Que nós vamos desistir? Não. Tudo que nós estamos lendo aqui está amarrado. Assim, amarrado que eu digo assim, está, como é que fala? Está bem construído, está bem determinado. Já não tem mais nada para acontecer. Já não tem mais nada. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tudo. Tudo, irmãos. Tivemos uma reunião agora, semana passada, da ONU, até química teve. Né? Os irmãos estão sabendo o que eu estou falando. Até química teve. Uma coisa que parecia. Por quê? É as coisas, irmãos, entrelaçando. E a igreja não está entendendo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando da química? Tá, não tá? Pois é. E nós estamos olhando só para homens. Só para homens. Estamos dividindo a nossa fé, o nosso coração, e Jesus dizendo para nós: olhe para mim, é eu que estou movendo, é eu que estou fazendo, é eu que estou ajustando, é eu que estou fazendo as coisas acontecer. Aí nós estamos olhando só para aqui e perdendo o foco do que Deus está fazendo, para daqui a pouco Ele dá o nó. Tá. E nós precisamos, irmãos, olha, focar na glória de Deus. Aleluia. Para você ver como Deus é bom, e às vezes Ele joga muita gente assim, irmão, para pensar. Essa reunião da ONU, muitos pensou que o poderoso lá ia humilhar muita gente. Pelo contrário, aí Deus fala assim: olha, não olha para homem que você perde a sua salvação e a sua bênção. Não olha para homem que você desvia do meu propósito. Aonde muitos, irmãos de Deus, achou que ia ter uma coisa, eu tive uma química, me apaixonei por ele. E aí? Irmão Marcos, pastor Marcos, olha para Jesus, igreja, por amor de Deus. Olha para Cristo, por amor de Deus, senão nós vamos para o inferno. Senão nós não vamos chegar lá. E os homens estão se matando. E Jesus está dizendo: o Senhor está falando conosco, irmãos. Olhe para mim, que isso aí é eu que estou regendo essas coisas. É eu que estou regendo. O poderoso sou eu, não tem ser humano poderoso. Sou eu que sou poderoso. Amém. Sou eu que sou, que faço acontecer. Não é homem não, irmãos. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Amém?
Eu queria ler com vocês aqui rapidamente Hebreus 11, versículo 3. Quem puder, quem for mais rápido, quem não for mais rápido, vou voltar para cá de novo. Hebreus 11, versículo 3 diz assim: Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pronto, está vendo aqui um autor aos Hebreus está dizendo: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então Deus criou o universo pela palavra. Haja luz, haja estrela, haja água, haja firmamento, pela palavra dele, irmãos. Amém, Jesus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não foi feito de qualquer jeito, pastor Marcos, mas pela palavra dele. Ele criou tudo. Ele criou tudo. Versículo 6, vamos adentrar. Pelas quais coisas pereceu o mundo, então, coberto com as águas do dilúvio. Então, aqui Pedro está lembrando no tempo de Noé. Olha o que diz o capítulo 2 dessa mesma carta de Pedro, versículo 5. Leia, irmã de Deus. Versículo 5, capítulo 2. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Está vendo, irmãos? O que é que Pedro está dizendo, anunciando, falando? Pedro está falando para nós, igreja. Cristo vai voltar. Noé, um pregador, anunciou que ia chover, que ia ter um dilúvio, mas ninguém acreditou. Jesus está anunciando que ele vai voltar, as pessoas estão dormindo, as pessoas não estão nem aí, as pessoas estão quietinhas, as pessoas não querem compromisso com Cristo, mas ele está anunciando que vai voltar, Francinete. Ele está dizendo: eu vou voltar, e ele lembrou para aquela geração, versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ao versículo 6 aqui do capítulo 2 diz, versículo 5, né? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé. Se Deus não perdoou o mundo antigo, ele também não vai perdoar o mundo do século 21. Porque em toda esquina tem uma igreja. Toda esquina, em qualquer cidade, tem uma congregação, tem uma igreja anunciando que Jesus vai voltar. Hoje estamos aqui com as portas abertas, falando que Cristo está voltando, mas as pessoas estão dormindo. Não vai ser tomado pelas águas do dilúvio, mas vai ser tomada pelo fogo que vai consumir, pastor Marcos. Versículo 7. Mas os céus e a terra agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está vendo? Esses homens ímpios, irmãos, vão perecer no fogo. A palavra está sendo pregada. Nós estamos, irmãos, muito mais perto agora do que antes da volta de Jesus, da volta de Cristo. Irmãos, vamos pedir sabedoria a Deus para nós termos um direcionamento do céu, para nós convencermos os nossos, de nós termos uma palavra que convença o coração deles, e que nós possamos testemunhar dentro da nossa casa do que Cristo está fazendo conosco, porque se não começar nas nossas vidas, vai ser difícil nós falar para os outros do amor de Cristo. Vai ser difícil, irmãos. Para isso nós temos que estar na nossa vida, irmãos. As pessoas vão olhar para a gente, para quando você falar, você ter autoridade. Para eles não passar na nossa cara, mas quem é você? Se anda mais torto que eu. Então, irmãos, é isso que nós temos. Qualquer dia desse, irmãos, eu vou convidar uns amigos de trabalho para sentar aqui. Fulano, vem cá, pega o microfone, fala para a igreja aí, com quem eu sou lá na fila. Fulano, vem cá, para você ver o que é que eles vão falar para vocês. É isso, irmãos.
É isso que nós temos que ser. Mesmo eu agindo desse jeito, eu vejo que eles têm um coração duro, irmã Cláudia. Não se rende a Cristo. Há uma força espiritual muito forte, pastor Marcos, devorando a fé, cegando essas pessoas, a ponto dessas pessoas não ver Cristo na tua vida, a ponto deles virem para Cristo. Até ver uma mudança, uma transformação, uma vida diferente. Mas não querem se render a Jesus Cristo. Eu pego sempre o exemplo do irmão Nelson ali. Irmão Nelson, o diabo usou muito a vida dele na cachaça. Hoje está aí servindo a Deus. Os filhos não eram para estar aqui. A família não era para estar aqui. O cunhado não era para olhar para ele e falar, poxa vida, o que Deus fez na vida do irmão. Eu não sei como era a vida do irmão Carlos. Mas está aí, ó. Né? Foi batizado. Eu acredito que mudou, porque a gente muda, irmãos. Eu acredito que ele mudou como marido, como filho, como sogro, e vai mudar como vô agora, né? E é assim que Cristo faz na nossa vida, nós temos que mudar, irmãos. É isso que tem que acontecer. Versículo 8, estamos acabando, irmão. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus, para o Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo que para nós parece longe, não é um problema para Deus. Por que é que Pedro colocou isso? Porque mostra que o tempo para Deus não é problema. Mas para nós, às vezes, é uma eternidade esperar uma coisa. Talvez você está esperando algo aí, ó, que parece uma eternidade, parece que não vai ter fim, parece que não vai vir nunca. Mas para Deus, Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo. É por isso que nós temos que confiar no Senhor. Porque na hora certa, Ele vai abrir as portas para você. Mas quando Ele abrir as portas para você, continue. A mesma Edileuza, o mesmo Nelson, mesma Alda, mesmo Francinete, mesmo Carlos, mesmo Marcos, mesmo Hélio, mesmo Chico. Continue. Talvez nesse meio tempo Ele está te provando no deserto. Que é no deserto que nós somos provados, irmãos. É no deserto que nós somos provados. Para quando chegar lá na terra prometida, você falar, avistei. Opa, minha bênção chegou. Amém? Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Você vê que eu estava lendo esse versículo aqui, lendo aqui agora, eu pensei, se é uma igreja aí da prosperidade, pegava esse versículo aqui e já trazia não trazia, pastor Marcos? Olha só, o Senhor não retarda a sua promessa. Aí já pegava isso aqui, irmão, já explanava aqui como um bom prato. É verdade, hoje é Pix, né? É verdade. Já pegava esse versículo aqui, eles ainda iam erroneamente pregar errado o que o versículo está dizendo. Mas como eles são bons no engano, como eles são bons para enganar, e agora até a maquininha corre no meio das igrejas por aí, ficava fácil deles ganhar alguns milhões, dependendo do tamanho da igreja. Porque, olha só, o Senhor não retarda a sua promessa. O que é que ele ia falar? Olha, irmãos, tá vendo? Você já sabe o que é que ia acontecer aqui, né? Mas como nós somos bíblicos, e Pedro está dizendo que Deus não retarda a sua promessa, é a vinda dele. Amém. É a vinda dele, igreja. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que nós mesmos estamos achando demorada a vida dele, ainda que muitos já falaram, poxa vida, desde o tempo que eu era criança, desde o tempo dos meus avós,
que a gente escuta falar que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Mas olha o que o versículo está dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. Isso quer dizer o quê? Ele vai vir. Ele apenas, irmão Carlos, ele está ajustando. Talvez está esperando a sua filha vir, os seus filhos virem, os meus filhos virem. Talvez ele está esperando nós mesmos ajustar nossa vida espiritual. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns estão achando que está demorado, igual a gente fala: Maranata, vem Jesus. Mas Jesus está dizendo: não, peraí, tem teu filho, tem teu neto, tem você que precisa acertar os parafusos ainda na tua vida ainda. Aí aqui termina aqui: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Amém? Olha que triste, irmãos, a gente ora, vem Jesus, e a gente saber que os nossos vai ficar. Porque fica, irmãos. Fica. E para você ficar, só basta você não receber Jesus como teu Salvador. Só basta você desviar desta palavra. Só basta você mudar a tua conduta. Só basta você dar, sei lá, não ser um cristão, como a Bíblia diz que tem que ser. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Então, irmãos, nós temos que cuidar muito da nossa vida. Mas Jesus está dizendo: olha, eu estou esperando mais um pouquinho, porque eu sei que tem mais um pouquinho de pessoas para vir. Amém, irmãos? Porque se nós olharmos, imagina, você olha para o teu neto, você olha para os teus filhos, e você sabe que a conduta dos teus filhos não é a conduta de um crente salvo. Isso é duro, isso é difícil. Um pai saber que o filho não vai para o céu. E ele não vai para o céu porque ele é bonzinho. Ele não vai para o céu porque ele paga as contas em dias. Ele não vai para o céu porque ele é um bom marido. Não. A única coisa que impede dele ir para o céu é quando ele não quer Cristo Jesus. Quando ele não se rende a Jesus. Quando ele não se entrega a Cristo. É isso, irmãos. Aí eu pergunto para mim, começando por mim e por vocês. Os nossos filhos têm uma conduta de pessoas que vai para o céu? Os nossos filhos agem como cristão que vai para o céu? Essa é a pergunta. Então, irmãos, por isso que nós temos que orar por eles, irmãos. Orar por eles. Para que eles sejam tocados, irmãos. Para que eles se rendam a Jesus Cristo. Para que eles mudem de comportamento, de pensamento, de conduta e de vida. E tenham o nome deles escrito no livro da vida. É isso. Ore por eles, irmãos. Dia e noite, ore. Que um dia você vai ver que a tua oração, ela vai mudar o coração dos nossos. Às vezes a gente parece que não vai ter jeito, mas tem jeito sim. Tem jeito. Todos nós tivemos um passado horrível. Todos nós tivemos um passado terrível. Mas hoje estamos aqui. Paulo diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 17: as coisas velhas já passaram. O passado nosso já passou. Hoje tudo se faz novo na nossa vida. Satanás não tem mais poder contra a tua vida para apontar. Satanás, ele não tem mais poder para te julgar. Não, irmãos, porque as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Hoje nós estamos debaixo da graça de Cristo, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo e dizendo para Satanás, como diz um ditado aí popular: perdeu, mané. Perdeu. E eles vão perder, e ele vai perder os nossos também, porque nós vamos interceder
nós vamos clamar, nós vamos orar e nós vamos ver os nossos filhos se render a Jesus. Nada é impossível para aquele que é dono do céu e da terra. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse versículo 10, irmão, destaca a necessidade de estarmos preparados, pois o dia do Senhor chegará de forma inesperada, como ladrão. E o fogo consumirá os ímpios, os que rejeitaram, os que não quiseram Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que nos preparar, porque o dia do Senhor virá como ladrão. E o ladrão vem de noite, não avisa. Jesus virá um dia e não vai avisar. Pode ser até hoje, pode ser até no meio desse culto, pode ser vocês indo para casa. Talvez muitos vai ver o noticiário lá em Mojimirim. Carro de Mojimirim bateu aqui, está desgovernado aqui na vicinal de indo para Cosmópolis. Mas os ocupantes, não tem ninguém dentro. Está tudo com Cristo. Tem lá, tem aqui um fit, é fit, né? Tem um fit aqui dentro do mato aqui, capotado. Mas não tem ninguém. Poxa, um touro também capotou lá do outro lado, em Parto Nogueira. Tem ninguém dentro. O Fiesta. É Fiesta? Meu? É. Siena. É o Siena também. Está agarrado atrás da touro. Não tem ninguém dentro. Amém. É assim, irmãos. E louvado seja Deus. Isso vai acontecer, irmão. É isso que vai acontecer. Não vai ter motorista para levar o carro para casa não, meu irmão Carlos. Não vai ter motorista. Também tem um palhozinho também, né? Que bateu na traseira do Siena. Então está o touro, a Siena e o palho. Tudo de Arthur Nogueira, mas não tinha ninguém no local. Amém. Foi arrebatado. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não quero dar essa notícia, gente. Quem é que quer dar essa notícia? Eu não quero. Eu quero que todos aqui sejam noticiados que esses irmãos sumiram repetidamente para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém? Aí nós vamos ler o 11 e o 12 e vamos ficar de pé para ir para casa. 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, agradando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Amém? Amém? Pedro está dizendo no versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Como é que nós temos que nos apressar para a vinda dele? É a partir de agora mudarmos e viver em novidade, em santidade, em santificação. Vamos nos apressar para que ele pegue essa igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Vamos nos apressar, irmãos, a ter uma vida reta, viver uma vida de santidade, viver uma vida onde Cristo pode olhar lá de cima e falar assim, poxa vida, eu tenho uma igreja que está me aguardando, eu tenho um povo que realmente está separado, eu tenho um povo santo ali embaixo, que as vestes continuam brancas como a neve. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por tua santa e poderosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai querido. Muito obrigado. Que o Senhor derrame graça em nossos corações, em nossas vidas. Pai querido, coloca o teu Espírito Santo dentro de nós. Que o Senhor continue conduzindo os nossos passos, a nossa vida. Como diz o Salmo 23, versículo 6. Que a tua bondade e que a tua misericórdia acompanhe
a nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. E a Deus toda a glória. Deus abençoe.